Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e querendo passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, continuidade do de ontem, que aqui o cenário mostra exatamente Jesus se despedindo do lugar, indo para Betsaida e tudo mais, e depois toda essa cena que nós acabamos de ouvir apresentada no Evangelho, tão conhecida por nós, onde o Senhor anda sobre as águas, e os discípulos ali ficam apavorados, ficam com medo. O evangelista, de forma até exagerada, vai dizer que eles chegaram a gritar de medo. Mas observe, depois de toda essa cena, qual é a palavra de ordem que Jesus dá para eles. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Olha só, olha a palavra que antecede a ordem. Quando ele diz não ter medo, coragem, e logo em seguida, não tenhas medo. Coragem, e logo em seguida, não tenhas medo. Isso aqui é muito significativo. É uma palavra de ordem que de fato nós precisamos colocar na nossa vida. Sermos homens e mulheres de coragem, que não tenha medo. Por quê? Porque quando o medo adentra o nosso coração, nos paralisa. É impressionante. Uma pessoa com medo é fácil ser dominada. Pode observar isso. Se a gente for lembrar até no nosso tempo de criança, quando a gente estava com medo, a gente fazia: mãe, oi, estou com medo, vem para cá. A gente ia e se fincava no meio do pai e a mãe. Quantas vezes eu fiz isso? Molecote, e lá ali estava protegido da vida. Teve medo, tem que sempre procurar um esconderijo. O medo sempre nos leva a procurar um apoio, e nesse caso de criança, graças a Deus que é um belo apoio. Estou com medo, tem o pai e a mãe, se toca ali no meio, está resolvido o problema. Só que às vezes nós fazemos isso e procuramos abrigo em lugar errado. Aí que o bicho pega. Quando estamos com medo e procuramos abrigo no lugar errado, o bicho pega. Mas o que eu quero que você entenda no primeiro momento é essa informação. Quando estamos com medo, necessariamente nós buscamos abrigo. E quando o medo é muito grande, qualquer abrigo, nós queremos ali estar. Portanto, temos que ter cuidado com o medo que adentra a nossa vida e às vezes até o nosso coração. Porque se o medo está, facilmente nós somos dominados.
E vamos lá para a realidade presente, para você entender bem o que o padre agora vos fala. Observe que a realidade da pandemia é algo concreto, real, algo muito sério. O que mais se espalhou no mundo todo não foi no Brasil, foi só no Brasil, tinha como resolver mais fácil, foi no mundo todo. O que mais se espalhou? Medo. O que mais as mídias fizeram? O que mais as mídias espalharam? Medo. Medo e muito medo. A ponto que os jornais dão um destaque muito grande. Tantos morreram. E lá embaixo, só em número, quantos recuperaram? Calma aí, que negócio é esse? Não deveria ser o contrário? No contexto da pandemia, dá destaque mais aos que se recuperaram, mais aqueles que ficaram bons, graças a Deus, do que propriamente o número de mortos? Mas não é não. Os jornais, eles fazem questão de destacar o número. E quando chegou no Brasil de que 500 mil, foi todos os jornais, aquele negócio como se fosse uma festa. 500 mil. Um destaque tremendo. Para quê? Para deixar o povo com medo, apavorado. Porque um povo com medo é fácil de dominar. Deixa eu falar um negócio para você. Não é o que está acontecendo? Os mesmos que espalharam o medo, o pavor, agora estão dando a solução. Olha só, calma aí, não dá de desconfiar não desse negócio aí. Os mesmos que espalharam medo, pavor, agora estão trazendo a solução. Não é de desconfiar não, meu Deus do céu. Os mesmos. Cuidado, nós temos que ter cuidado, que a coisa está acontecendo de forma muito sutil. O domínio, dominar pessoas com medo é fácil demais. É meio coisa de dar tapa em bêbado. Dominar quem está com medo é a mesma coisa de dar tapa em bêbado, é fácil demais. Fácil. E é exatamente o que está acontecendo, meu Deus do céu. Espalharam o medo, o pavor e tudo mais, agora está vindo dominando. A ponto que quem não tem um papelzinho anotado quantas vezes foi no hospital, não entra em determinados lugares. Dominando, mas por quê? Antes implantou o que? O medo. É por isso que Jesus não tem coragem, não tenhas medo. Nós, homens e mulheres de Deus, não devemos ter medo de nada, nada. Com o Senhor, auxiliados pela graça divina, nós devemos enfrentar qualquer coisa, inclusive a enfermidade. Inclusive a enfermidade, seja ela grave como for, nós temos que ter coragem com Deus de enfrentar, e não o contrário. O medo nos paralisa, nunca esqueçamos isso. O medo nos deixa a pá, o medo nos deixa parado, o medo nos faz desistir. E outra coisa que é de se confiar, hoje a internet está na mão de todo mundo. As mesmas empresas, algumas, não todas, algumas, patrocinadoras do aborto, e essa área eu entendo porque eu pesquisei muito, inclusive tem um livro Ser Humano, obra-prima das mãos de Deus. Se você quiser comprar, compre, eu consigo descrever nome de empresas e tudo mais que patrocinam o aborto, que está por trás e tudo mais, tal. Compre, é um bom livro, não é só porque eu escrevi não, mas gastei muito tempo pesquisando e escrevendo. Não é só porque eu escrevi não, mas é um excelente conteúdo. As empresas patrocinadoras do aborto, sabe o que elas estão fazendo hoje? Cuidando da saúde das crianças. Calma aí, não é de desconfiar não? Não é não? As empresas que patrocinam o aborto hoje estão cuidando da saúde das crianças. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu usar uma analogia para você entender. É a mãe que estava matando o seu filho, matou o seu primeiro filho, e o segundo você dá o seu segundo filho para ela ser babá. É a mesma coisa. Ela matou o seu primeiro filho, matou, que aborto é matar. Teve o primeiro filho e você deu na mão dessa pessoa. Ela matou.
Você teve um segundo filho, chamou ela para ser babá. É a mesma coisa que está acontecendo. Trocando por miúdo é isso. Que as empresas patrocinadoras do aborto hoje estão querendo cuidar das nossas crianças. Meu Deus do céu, não é de desconfiar não. Ninguém está desconfiando de um negócio desse. A coisa é séria. E muito séria. Mas independente da seriedade da coisa, eu vos digo, amados irmãos, não tenhais medo, coragem, porque junto conosco está o Senhor. Essa batalha não é meramente sanitária, não podemos esquecer disso. A batalha não é, se fosse sanitária, meu Deus do céu, era fácil. Só os cientistas resolveriam, mas perceba que os cientistas não estão resolvendo e não vão resolver, porque a batalha não é meramente científica, não é meramente sanitária, a batalha é espiritual, é o controle, é o domínio, é a perda de fé, porque a pessoa com medo, ela passa a não acreditar ela inclusive, ela tem dificuldade de acreditar em Deus. Onde está Deus? A pessoa com medo, ela tem dificuldade de crer, de ter fé. Olha só que terrível. Olha só, a coisa é muito séria. A pessoa com medo, ela desconfia de tudo e de todos. Não tem confiança. A pessoa com medo não tem esperança. A pessoa medrosa, ela olha, tudo acabou, já era. Perde a esperança. Olha só o que a mídia secular, parte dela fez conosco. Nos amedrontou de tal forma, nos fazendo perder a esperança, nos fazendo perder a fé. Percebe que a coisa não é só sanitária, não é só física, científica, é mais. A coisa afetou a nossa fé, a nossa esperança. Olha só, 2 virtudes teologais afetadas com uma coisinha chamada medo. E às vezes a gente não atina para esse negócio, a gente está achando que é tranquilo. Olha só, o medo afeta de modo especial 2 virtudes teologais em nós, a fé e a esperança. Que o medo nos leva a perder a fé e nos leva a perder a esperança. Mas fiquemos com a palavra de ordem de Jesus, coragem! Não tenhas medo. Esta é a palavra de ordem de Jesus para o Padre Helenildo, para você, para cada um de nós. Portanto, diante dos medos que você tiver de enfrentar, ouça, não a mídia secular, ouça a voz de Deus dizendo para você, coragem, não tenhas medo. Seja esta a voz a nos guiar, seja esta a voz a nos conduzir do coragem, não tenhas medos, avante. Não o contrário, que a voz de Deus que diz coragem, não tenhas medo, nos faz caminhar, perseverar, mas a voz que diz, morreu, está morrendo, essa voz aí nos paralisa, e paralisa mesmo. A voz que diz, não tem jeito, está tudo acabado, essa voz aí não é de Deus não, essa voz não é de Deus. A voz de Deus é essa, coragem, sou eu, não tenhas medo. Sejamos nós conduzidos pela voz de Deus e jamais conduzidos pela voz do mundo. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.